Tudo bem com você? Meu nome é Murilo, sou o professor Murilo e aqui nós estamos em uma aula sobre coordenador em segurança privada. A gente viu que saiu o decreto na área da segurança privada em 2024 e foi agora publicado a portaria em 2026. E agora, em 2026, saiu as portarias. E saiu ali 23, 24, 25 e 26. Quando a gente vê as coisas sendo encaminhadas na área, na esfera pública, a gente percebe que a área da segurança privada ela está em um movimento. E quando a gente fala sobre esse movimento, eu tenho que entender que eu, estático, eu vou estar atrasado quando há um movimento. Então, o que eu tenho que fazer? Movimentar junto. Mesmo que eu não concorde ou concorde, eu tenho que entender o seguinte, que eu tenho que estar em movimento. E para a gente estar em movimento, eu tenho que me atualizar, eu tenho que caminhar de acordo com aquilo que está em movimento. E quando a gente fala sobre a área da segurança privada, a gente vê que o Brasil, ele só funciona porque nós, da área da segurança privada, estamos atuando nos bancos, nos shoppings, nas indústrias, no comércio. Se você for lá no porto, você vai ver segurança privada. Se você for lá na Polícia Federal, lá na sede, você vai encontrar a segurança privada. Se você vai no shopping, se você vai no hospital, na clínica, e quando você expande isso para a área privada, igual condomínios, prédios, indústrias, comércio, a gente vê a atuação da segurança privada em todos os lugares. Agora, quando a gente amplia o nosso entendimento, a gente vê que é um mercado riquíssimo, muito rico e muito promissor. Quando eu enxergo isso, eu vejo agora uma oportunidade. E qual que é a oportunidade? De você sair na frente, se especializar, se profissionalizar. Porque o mercado, todos os dias, não foi diferente lá atrás e não vai ser diferente aqui na frente. As empresas, elas querem quem? Os melhores. Enquanto muitos pensam, isso é uma bobagem, isso não vale a pena. Que bom que muitos pensam desse jeito, porque os que pensam diferente, não, vale a pena sim e eu vou investir. A concorrência é menor. Porque quando você percebe que poucos estão fazendo como você, se profissionalizando, aí você percebe que você tem um mercado muito rico, valoroso, que poucos querem apostar. E quando aposta, você com certeza você sai em vantagem. Igual você está aqui, parou tudo na sua vida. Parou o que está fazendo, parou disso e daquilo para concentrar, para aprender sobre a área da coordenação. Quando a gente vê que o mercado está amplo, gigante, e o que falta são coordenadores de gerenciamento para ter o controle de todo o funcionamento dessa engrenagem. Quando a gente pensa em engrenagem, uma coisa depende da outra, só que no meio corporativo, no meio da nossa área da segurança, a gente percebe o seguinte, que poucos chegam nessa prateleira de cima. Por quê? Porque quando está aqui na prateleira de baixo, está aqui, na atuação, você já percebeu que existe um comportamento que é unânime quem está aqui embaixo? O que é? É de reclamar. E se você concentrasse toda essa energia da reclamação, abandonasse essa energia, ou melhor, abandonasse a reclamação, pegasse essa energia que você estava reclamando, agora colocar essa energia em outro lugar, em outra direção, lembra quando eu falo dessa movimentação, desse movimento? Então, se eu trago essa energia agora para esse ambiente, para essa direção,
a chance de você ser bem-sucedido é bem maior. Porque agora eu estou canalizando a energia naquilo que é bom, naquilo que é frutífero, naquilo que vai me trazer retorno, que é a minha qualificação profissional. Então, quando a gente enxerga o cenário, muita gente reclamando, isso não presta, isso não vale nada, isso não muda, essa reclamação, ela existe desde a época dos nossos avós. Eu tenho certeza, se você voltar na memória, na sua família, você vai ver que as pessoas reclamavam da vida financeira lá atrás, quando você era criança. Você via seus pais, via seus avós, seus tios reclamando, porque é algo cultural, nossa, infelizmente. Mas o que a gente tem que fazer é o quê? Progredir a vida, a gente tem que entender num aspecto mais amplo das coisas. Enquanto muitos buscam reclamar, outros que pensam diferente estão caminhando em outra direção e está tendo vantagem. Você acha que esse dono da empresa que você trabalha ou que você vai trabalhar, você acha que ele cresceu, foi reclamando ou foi lutando? Você acha que o supervisor, ele chegou onde ele está, foi reclamando ou foi estudando e se capacitando? Agora, o coordenador, que é acima ali, ó, ele cresceu, ele chegou lá na empresa reclamando ou estudando ou se aperfeiçoando, ignorando tudo e buscando uma melhoria. Eu falo isso de testemunho próprio. Eu comecei, quem me acompanha nas redes sociais já sabe da minha história, eu comecei vigiando um carro no estacionamento de um shopping. Eu iniciei antes de vigiar carro em uma portaria de um grande hospital que todo mundo que fazia plantão nesse posto de serviço, nessa portaria do hospital, já chegava nos primeiros minutos reclamando que ali era difícil, era muita cobrança, não pagava bem e passava alguns dias, saía fora. Eu fiquei ali firme, porque eu via uma oportunidade. Se eu conseguir ficar nesse ambiente que é difícil, paga mal, é custoso, todo mundo me cobrando, todo mundo, às vezes até me humilhando, pondo pressão em mim, se eu conseguir sobreviver a isso, as outras coisas que eu for enfrentar lá na frente vai ficar fácil. Então eu via aquela dificuldade como oportunidade. Então quando a gente enxerga nas virtudes, nas dificuldades, nas crises, eu consigo identificar nobreza, eu consigo enxergar luz lá no fim do túnel, eu consigo enxergar um caminho. Eu sei que vou passar por dificuldades, vou passar por humilhação, vou passar por dores, vou passar por angústia, vou passar por sofrimento, mas esse sofrimento é temporário, porque depois que eu passar por esse sofrimento, eu agora estou calejado, agora eu estou fortalecido, as minhas emoções, as minhas experiências agora são virtuosas, são valorosas, para que eu possa romper qualquer coisa que vinha acontecer lá na frente, agora eu sou capaz, eu posso, porque eu vou poder contar. Não, já vivi coisas piores, mas as pessoas hoje não querem viver coisas piores, não querem viver dificuldade. A gente está vivendo uma geração das coisas prontas, imediatistas, só que as coisas não funcionam assim. Existe a vida real, existe a vida da internet, a vida bonita de redes sociais, que as pessoas só postam aquilo que interessa, aquilo que é bom, aquilo que vai trazer glamour e etc. Mas a vida real é muito difícil. E quando a gente fala da carreira profissional, a gente tem que romper as barreiras, romper a forma de pensar, de agir e sofrer os danos, sofrer as dificuldades, a vida real. E quando a gente fala sobre a área da segurança privada, a gente vê empresas e empresas nascendo todos os dias. E as que estavam lá atrás, essas empresas gigantes, Transporte Valores, Escolta Armada, que você sabe o nome, por que elas estão sobrevivendo e por que cada dia elas estão maiores e mais ricas? Porque elas ignoram tudo aquilo que fala de forma negativa e elas concentram toda a energia naquilo que é bom. Ela caminha numa direção. É a era da tecnologia? Vamos investir em tecnologia. É a era da informação? Vamos investir na informação. E quando nós
estamos aqui embaixo, a gente começa a ter aquele efeito cascata, aquele efeito manada, que quando um pensa desse jeito, eu vou pensar desse jeito também, eu vou pensar desse jeito, e a gente não rompe. Então a gente tem que quebrar essas barreiras, e quando a gente fala principalmente em investimento, as pessoas não querem investir, mas querem crescer. É impossível. Se você quer uma casa, você tem que investir a casa do qual você sonha, o que você pensa, seja o tamanho que for. Primeira coisa, se você quer ela daquele jeitinho, não adianta comprar pronta. Você vê aí os milionários, mega milionários, o que eles fazem? Compram terreno. Mas não é só comprar um terreno, você tem que escolher o terreno, o local, a cidade, para depois pensar como construir essa casa. Aí você chama um arquiteto para desenhar o quarto, a sala, a cozinha, o escritório, começa a desenhar, depois muda de cá, muda de lá. Então a vida é uma construção, e quando a gente fala de construção, é construção profissional. Eu estou dando um exemplo aqui de uma casa. Se você já teve essa oportunidade de construir, eu tenho certeza que você separou um recurso, uma grana, você separou um local e planejou algo, mas no meio do percurso, aquilo que foi planejado começou a desandar. Aí você desgastou, aí eu vou parar a obra? Não, eu tenho que enfrentar a obra. Às vezes é pedreiro que não vai, é o prestador de serviço que fez um compromisso e não cumpriu, é um preço que era ajustado, depois aumentou. Então você começou a ficar louco, maluco, falou assim, uau, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, mas eu tenho que vencer cada etapa, mesmo que as coisas foi planejada, mas chegou um momento que você viu que tinha que romper aquele planejamento para prosseguir, para dar passos adiante, para prosseguir e conseguir aquilo que era o seu objetivo, que era construir sua casa. Eu estou dando um exemplo. Não é diferente da nossa vida profissional. A gente coloca uma meta, coloca um objetivo, coloca a direção, mas no meio do percurso pode aparecer infinitas coisas que pode me prejudicar. Mas eu estando fortalecido no meu objetivo final, que é chegar aonde eu quero chegar, e eu quero ter o salário que eu mereço, eu quero ter o cargo que eu mereço, aí sim as coisas começam a mudar. Você começa a pratorar, começa a passar por cima de tudo, começa a avançar, porque você tem um objetivo, você tem uma meta, e a sua vida profissional é assim. Para você ter uma ideia, eu cheguei como gestor em segurança, coordenador, chefe de segurança, depois de mais de 10 anos dedicado à área da segurança privada, mas esses 10 anos não foi simplesmente trabalhando de uma forma rotineira, todos os dias é a mesma coisa, sei o que faço, não, todos os dias eu fazia diferente. E fazendo diferente, eu poderia ser visto, mesmo se aquele chefe, aquele coordenador, aquele gerente não me enxergasse naquele dia. Mas ia chegar um momento que era impossível dele não me enxergar. Ele ia me enxergar como algo diferente. Me colocava em posto diferente, me colocava responsabilidade diferente, me colocava em desafios diferentes, que muitos olhavam e falavam assim, isso é difícil, ainda bem que escolheu ele, não escolheu a mim. E a minha oração era, coloca eu em lugares difíceis, porque é lá que eu vou enfrentar as batalhas, é lá que eu vou vencer as batalhas, e é lá que eu vou ser, principalmente, visto. Porque depois que eu for visto, aí eu vou ser reconhecido. Porque se tira eu daquele lugar, não tem quem ocupe aquele lugar, porque eu sou tão bom no que eu faço, ao ponto de que não tenho mais concorrente. Porque enquanto muitos estavam procurando comodidade, tranquilidade, posto bom, tranquilo, que ninguém me enche o saco, que ninguém me faz isso, eu estava procurando as coisas mais difíceis. E é lá que eu quero estar, e eu me colocava como voluntário. E chegando nesse lugar, eu realmente consegui o meu objetivo, a minha meta, que era o quê? Ser reconhecido. Porque quando eles pensavam em me tirar, eles olhavam para o cenário e não encontravam ninguém com a bagagem que eu tinha. E por não ter essa bagagem, eu fui então me aperfeiçoando. Quantas vezes que eu tirei recurso, dinheiro, da onde eu não tinha, dividi no cartão, pagava em boleto, me se virava, tirava da boca,
mas eu tinha que fazer esse investimento porque eu tinha que ter um curso especializado naquela atividade, enfim, para que eu pudesse ter mais qualidade e poder ser reconhecido. Eu vou dar um testemunho meu aqui na minha parte da coordenação. Quando eu cheguei na coordenação de um shopping center que eu tinha na minha responsabilidade mais de 200 profissionais, vigilantes, vigilantes, porteiros, controladores de acesso, assessoristas. Você lembra de assessorista? Ficava dentro do elevador subindo e descendo? Eu tinha uma equipe grande, telefonista, recepcionista, vigilantes armados nas portarias, o transporte de valores que chegava dentro do shopping, eu tinha que fazer toda a logística, todo o planejamento para receber os valores. Então, quando eu passei a ser coordenador, eu tenho uma experiência assim fantástica, um testemunho para contar para você. Eu cheguei numa mesa, eu era novo nessa época, novato, não tinha tanta experiência, mas eu tinha uma vivência do dia a dia. E quando eu cheguei numa mesa que eu olhei para o lado, tinha um diretor, tinha um dono da empresa, tinha outro diretor, pessoal do marketing, pessoal do financeiro, todo mundo assim, uma mesona comprida, igual aquelas de filme, cheio de gente bonita e engravatada. E eu aqui, ó, como coordenador da segurança daquele shopping classe A. A gerente geral olhou para mim e olhou para um gerente que estava ao meu lado, que era um gerente de operações. Olhou e falou assim: qual a idade de vocês dois? Ele falou a idade dele, que era muito novo, 20 e poucos anos, e eu falei a minha, lembro perfeitamente. Isso foi em 2007. Quando me perguntou a minha idade, eu falei, eu tenho 28 anos. Uau, como que você é novo? Parabéns por chegar onde você chegou. Eu tenho certeza que você deu sangue, você tem inspiração, suor, e você pode agora colocar essa equipe nos trilhos. Eu falei assim, olha, se vocês fizeram a contratação desses profissionais que estão aqui em minha volta, que eu tenho o maior orgulho aqui agora de fazer parte dessa equipe, você vai ter certeza, você escolheu a pessoa certa para estar ocupando essa vaga de coordenador de segurança privada, que sou eu. Eu sou instrutor, eu já falei, nessa mesa eu falei, eu sou instrutor credenciado junto à Polícia Federal. Eu tinha uns 4 anos que eu era instrutor. Eu sou instrutor de armamento e tiro, IAT, isso com 28 anos. Eu sou formado em gestão e segurança pela 2ª turma no Brasil. Eu fiz parte dela e sou hoje certificado e eu tenho o meu registro de gestor em segurança 2007 que eu estou falando, hein? Quase 20 anos atrás. Eu sou pós-graduado em recursos humanos. Eu tenho curso na área de inteligência, na parte de gestão de pessoas, liderança, gerenciamento, parte operacional. Eu comecei a falar daquilo que estava cheio o meu coração. Eu pude me vender naquela mesa. Falei assim, sem prepotência, sem levantar e falar assim, eu sou o melhoral. Mas eu tinha que falar isso naquela mesa para mostrar que aquelas pessoas que estavam ali, eu estava no mesmo patamar, na mesma situação. Enquanto naquela época, 2, 3 anos atrás, eu tinha um salário de aproximadamente, vou colocar uma média hoje, 2, 3 anos atrás, eu tinha um salário de R$3.000, em 2003, em 2004, R$3.000, que era já acima da média, porque eu era supervisor de segurança, e quando eu passei para coordenação, meu salário, eu lembro perfeitamente, na carteira, em 2007, já tinha na minha carteira R$8.500. Era um salário muito diferente na área da segurança privada. Eu sei que hoje, o ano que você está aqui assistindo essa aula, você falando, se eu ganhasse R$8.000, mas eu ganhava isso em 2007. Depois o meu salário só foi aumentando. Teve um momento que dessa equipe, depois que passaram algum tempo, numa reunião dessa, pediu a minha cabeça, porque aconteceu um negócio lá no shopping, uma situação muito complicada, e eu tive que intervir de forma veemente, de uma forma firme. E eu firmei, assim, isso era 10 horas da noite em um sábado, onde a gente foi invadido por criminosos, armados, situação, assim, muito,
muito complicada, mas eu tinha a expertise, onde eu agi de forma contundente, eu impedi um assalto de uma joalheria, eu tive uma experiência assim acima da média, intervi, só que a mídia colocou na televisão, na época e tudo mais, coisas inverídicas. Mas a equipe que estava comigo entendeu que eu fui essencial com a minha equipe fazendo uma intervenção muito séria. Naquilo, quando alguém me pediu a cabeça naquela reunião, todos saíram na minha defesa. Olha, igual a ele, nós não vamos encontrar. Com a experiência de shopping, com o currículo que ele tem e o que ele fez, a coragem e a expertise, sem machucar ninguém, não ferir ninguém, e teve uma intervenção firme, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. E quando a gente fala sobre a coordenação, o que eu quero é que você torne esse especialista. Mas para isso você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar recurso, você tem que dedicar entendimento, inteligência, você tem que sofrer. Você consegue entender que você tem que sofrer, você tem que ser humilhado? Não é de uma forma pejorativa que eu estou falando, mas é a caminhada, é o percurso da vida, ela vai te colocar em situações que você vai pensar assim, desista. E se você desistir, você está agora beneficiando o outro que não desistiu, que está caminhando. Que você pense o contrário, que outros desistam, porque eu não vou desistir, eu sou vencedor e eu vou caminhar, mesmo que aconteça qualquer outra coisa. É sobre isso que a vida nos coloca, e quando você abre a sua mente, entende tudo isso, você fala assim, eu vou vencer e acabou. E vou chegar à coordenação, vou chegar onde eu quero, seja supervisão, gerência, seja onde é, você vai chegar, porque quem agora pode ditar as normas? Somente você, mais ninguém. Se você colocou isso como meta e como objetivo, e você está aqui fazendo essa aula, imagina, hoje na era da tecnologia, se você poderia receber tantas informações contundentes, de uma forma tão precisa, e você tinha que pagar assim, um rio de dinheiro para ter as informações do qual você está tendo aqui nesse exato momento. Eu tenho certeza que a sua mente está fazendo assim, ó, bum, e é sobre isso. Aqueles que pensam grande, vivem coisas grandes, têm salários grandes, têm benefícios grandes, a vida rompe. E se você entende que a área da segurança privada é riquíssima, não enxergue como um cavalo, tampando, enxergando só aqui. Olhe todos os horizontes, olhe seu futuro, olhe lá na frente. Pense grande, pense maior, não pense como esse que está aí no seu posto barulhando, esse que está reclamando, porque isso, porque o chefe é aquilo, porque é aquilo, só coloca para você para baixo. Não, aproxime de pessoas que te colocam para cima, que beneficia você ao crescimento, mesmo nas dificuldades, mesmo tendo todas as intempéries, mas você está lá, agarrado, firmado. E tanto é que eu quero aqui desafiar você agora ter a sua certificação de coordenador de segurança e fazer um investimento na sua vida, é na sua vida. Eu vou deixar o link aqui embaixo e quero fazer um desafio para você adquirir o curso avançado de coordenador de segurança. Se você não gostar, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta. Nunca ninguém pediu, mas eu quero desafiar você. Compre agora, porque quem tem a perder sou eu. Porque se você não gostar, você vai pedir a grana de volta. E eu gastei tempo da minha vida, da minha experiência, para gravar todas as aulas, te entregando um conteúdo de excelência para você ser um coordenador de segurança. Agora, se você é o primeiro a colocar a primeira barreira que apareceu aqui nesse exato momento, meu recurso financeiro, eu já tenho outro compromisso, já tem... Então você nunca vai ser um coordenador. Você nunca vai ser acima da média. Nunca. Porque se um problema que você mesmo agora está causando, colocando dificuldade, e se você está colocando dificuldade agora no primeiro desafio que foi colocado aqui para você, você é fraco. Você é fraco. Mas eu quero falar, agora eu posso até desligar isso aqui, ó. Agora eu quero falar com você que ficou, você que é forte, você que é determinado, que você quer romper, que você quer ter conhecimento acima da média. Imagina quantas coisas que você aprendeu aqui nessa aula. Agora imagina passar comigo várias aulas, 1, 2, 3, 10 aulas, falando sobre esse assunto de forma específica. E o melhor do nosso curso é que ele é vitalício. A partir do momento que você comprar o curso, com o link aqui embaixo, o curso é seu. Você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser, e o melhor, comprou, o certificado já está lá na hora. O certificado já vai chegar no seu WhatsApp. Perfeito? Já é seu.
o certificado. Aí você, quero desistir, eu não quero. Então, você vai desistir só depois que você assistir todas as minhas aulas. Você não vai comprar e desistir, você vai assistir todas as aulas. Falar assim, realmente o professor tinha razão. Um conteúdo desse a gente não encontra, ainda mais com um preço tão barato desse. Fechou? O link tá aqui embaixo e deixa eu seguir a minha vida. O recado foi dado, a aula foi dada e eu te espero lá dentro do curso. Tchau!